Beleza, galera? Voltamos. Estamos de volta. Estamos de volta. Galerinha, nós vamos para a nossa segunda parte da nossa aula, né? E a gente vai já começar aqui, tá? Opa, deixa eu voltar, passei demais, tá aí. Porque nós tínhamos falado agora de radiação não ionizante, lembra? Que eu finalizei o bloco anterior falando sobre radiação não ionizante, tá lembrado? Pois é. Agora eu estou falando de radiação ionizante, quer dizer, essa é perigosa. E o que você colocou aí, professor, para nós? Isso aqui é um tomógrafo. Isso aqui é um tomógrafo. Tá? Isso aqui que você está vendo é o aparelho que faz a tomografia. O nome desse carinha aqui, ó, isso aqui, ó, Gentry. Aqui é a mesazinha, né? A mesazinha, onde o paciente se deita. E essa mesa, ela entra, ela se desloca assim, ó. Ela se desloca em dois sentidos. Para cima ou para baixo, né? E para dentro do Gentry ou para fora do Gentry. Esse é o sentido de deslocamento da mesa, tá? Para cima ou para baixo, depende do paciente, para poder dar uma altura legal, e para dentro ou para fora do Gentry. Porque, na verdade, a radiação, ela sai daqui, ó, tá? Aí existe as ampolazinhas que vão emitir radiação, tá? Beleza? Muito bem. Essa aqui, professor, então, a que o senhor está dizendo que é perigosa, essa daqui, é essa daí. É essa daí, a radiação ionizante. Essa é a perigosa. Por quê? Porque ela vai liberar uma grande quantidade de radiação. Claro, isso depende do exame. Se tu pegar, por exemplo, um exame de tomografia, o protocolo mais simples é a quantidade grande de radiação. Tinha falado para vocês comparado com o de tórax, né? Se tu pegar, por exemplo, uma radiografia, PA e perfil, radiografia de tórax, PA e perfil, que é padrão, né? PA e perfil, é uma quantidade menor, muitas vezes menor de radiação, né? Se tu pegar, por exemplo, uma radiografia odontológica, como nós vimos aqui, né, fazendo aquelas doses, é muito menor. Muito menor. E se tu pegar, por exemplo, um exame de DO, densitometria óssea, cara, ô meu irmão, aí a quantidade é mínima das mínimas. É mínima das mínimas. É quase nada. Porque ele só emite um pulsozinho de radiação. Só para ser fixado no teu osso. Normalmente no colo, na região do colo, do fêmur. Só isso. O aparelhozinho passa, emite um pulsozinho de radiação pequeno. Quase nada. Nem tem. Para o profissional que está lá toda hora fazendo exame. Não tem utilização, não tem nem problema. Então, veja, depende do aparelho, é claro. Depende do que você... Se você pegar radioterapia, é acima disso aqui, ó. É mais do que isso aqui. Radioterapia. É mais do que isso. Então, olha lá. Radioterapia, tomógrafo, radiografia, radiografia odontológica, densitometria óssea, quer dizer, quantidades diferentes de radiação, levando em consideração, né? Levando em consideração vamos dizer, a quantidade o tipo de aparelho, a necessidade da quantidade de radiação. Tá? Isso aí vai depender do que se está fazendo. Tá? Então, isso daí varia muito, muito mesmo. Show? Show. Efeitos biológicos das radiações ionizantes. Olha aí. Eu quero saber agora quais são os efeitos. Eu quero saber agora o que é que causa, qual é o problema, o que é que ela gera de problema.
que é que ela gera de problema? Né? Então, vamos lá. A radiação, pessoal, ela perde energia. Tá? A radiação, com o tempo, ela vai perdendo energia. Então, à medida que ela vai provocando ionizações no meio, onde ela vai penetrando, ela vai provocando, ela vai perdendo energia. Vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. E aí isso faz com que essa quantidade, vamos dizer, de energia perdida, no caso de uma radiação natural, da emissão natural de radiação, isso é chamado de tempo de meia-vida, que é o tempo que o elemento químico leva para que a sua quantidade de radiação emitida decaia pela metade. Então, cada elemento químico radioativo, ele tem um tempo de meia-vida. Então, cada um tem um tempozinho de meia-vida. Beleza? Show? Muito bem. Então, a radiação, ela perde energia. Então, quando ela perde energia, ela pode gerar alguns efeitos. Um deles, alterações moleculares. Ela pode gerar danos em órgãos ou tecidos. Ela pode gerar manifestações de efeitos biológicos. Então, tudo isso são problemas que podem gerar em decorrência da exposição à radiação. Beleza? Então, vamos lá. Esses efeitos, eles podem ser, dependendo do tempo de manifestação e da dose recebida, efeitos agudos, que são característicos de exposições a doses elevadas, bem característico, de exposição a doses elevadas. O cara recebeu uma dose muito alta de radiação, né? Efeitos agudos, quer dizer, aquele efeito imediato aconteceu. Poxa, o cara recebeu ali. Então, como ele recebe aquela dose, obviamente que aquilo faz com que ele tenha um efeito imediato, chamado de efeito agudo. Manifestam-se em, no máximo, 2 meses. Opa! No máximo 2 meses em seres humanos. Claro, nós estamos falando aí, gente, porque quando passa de manifestação superior a 2 meses, aí já não tem mais nada a ver, já não é mais o efeito agudo e tal, né? Tranquilo? Nos seres humanos. Quer dizer, mas quando a gente fala de efeitos agudos com doses bem altas, cara, aí basta, como eu já lhe disse, assistir lá o Chernobyl, né? Assiste lá que você vai ver a quantidade de radiação que aquele pessoal tomou de imediato, sobretudo os bombeiros, e quanto o efeito, que aliás foi um efeito pesado, né? A galera que ainda está viva daquele período, né? Tem muita gente viva ainda. Esse ano morreu o diretor da usina na época, diretor-geral do complexo, Victor Brilkanov, o nome do cara. Ele estava vivo. Dos 3 que foram a julgamento, foi o Nikolai Fomin, que era o engenheiro-chefe, o diretor-geral, que era o Victor Brilkanov, e o diretor da usina, chamado Anatoly Dyatlov, já tinha morrido. O Victor Brilkanov morreu esse ano, e o Nikolai Fomin ainda está vivo ainda. Ainda está vivo. Pois bem, lá ele mostra os efeitos. A galera disse, olha, essa série, ela mostrou muito bem os efeitos da radiação, tá? Da radiação ionizante no corpo. E os efeitos tardios, professor? Aí são característicos de pequenas doses acumuladas ao longo do tempo. Vai se acumulando, dezenas de anos, né? Exemplo, câncer é o mais comum de todos. Quer dizer, você não desenvolveu ali naquele momento, mas desenvolveu ou vai desenvolver ao longo de muitos anos. O que a radiação pode causar em nosso corpo? Aí depende do órgão a que foi exposto à radiação. Né? Isso vai depender de uma série aí de
de fatores, né? Uma série de fatores. Quantidade de radiação, tempo de exposição, órgão irradiado. Então depende de uma série de fatores. Em muitos órgãos e tecidos, a reposição celular faz parte de sua operação normal. Isso aí, todo mundo tem. Tecidos e órgãos, com o passar do tempo, vou lhe dar um exemplo. Sua pele, todo dia quando você toma banho, você passa sabonete, ali um monte de células da pele vão caindo. Isso é normal. Normal. Quando você come, lá na sua mucosa gástrica, como lá tem efeito ácido, por causa do HCl, do ácido clorídrico, você tem uma grande quantidade de reposição celular ali. Tá? Então isso vai depender. Depende do órgão. Mudança de caráter deletério pode gerar problema. Danos mais importantes que vão ionizar o material genético também é um problema. Né? Mas alterações, muitas vezes, que nem sempre são tão nocivas assim. Está aqui um exemplo. Ó. Isso aqui é um tratamento de uma paciente com câncer de mama. Olha aí, ó. Tá vendo a mama da paciente sendo irradiada aqui, ó? Com o aparelho acelerador linear? É assim, ó. O tratamento é feito dessa forma aí, ó. A radiação incide sobre o DNA alterado da célula cancerígena, causando danos e, por consequência, a morte das células. E, por consequência, a morte das células. Tá? Então, funciona dessa forma. Cara, isso é bem legal, hein? Bem interessante. Você vê aí, claramente, como é que funciona o tratamento. E você vê a melhora do paciente, tem comparação. Impactos da radiação. Aí depende do tipo de radiação, porque tem partículas do tipo alfa, beta, os raios X, os raios gama, as partículas de nêutron, que são essas partículas aqui, ó, as utilizadas para causar fissão do urânio. Lá na indústria nuclear, que eu falei para vocês, quando o urânio é partido, é fissionado, que gera radionuclídeos, isso acontece em razão das partículas de nêutron. O nêutron, lembra, é uma das estruturas que compõem o átomo. O átomo ele é composto de partículas de prótons, de nêutrons e de elétrons. Prótons e nêutrons ficam no núcleo do átomo e elétrons ficam na eletrosfera do átomo. Quando você bombardeia um átomo de urânio com partículas de nêutron, esse átomo se fissiona, quer dizer, se divide, se parte, se quebra. Ao partir, ele libera uma grande quantidade de energia. E é essa quantidade de energia que é utilizada para aquecer uma água, que resfria o núcleo do reator. Essa água evapora, o vapor é utilizado para girar uma hélice que está ligada a uma turbina. Essa turbina está ligada a um gerador que converte energia mecânica em energia elétrica. Pronto. Fissão nuclear. É isso que leva energia para milhares e milhares de casas, né, teoricamente, sem problema nenhum. Se tudo transcorrer beleza, é uma maravilha. Pois muito bem, o impacto da radiação no material genético, de novo, depende da quantidade de radiação, depende do tempo de exposição e depende do órgão a que foi exposta. Tá certo? Então a tireoide absorve o iodo 131, com meia-vida de 8 dias, por exemplo. Né? Hemácias, são as células do sangue. Baixa na contagem. Quer dizer, se você recebe uma grande quantidade de radiação, você tem uma baixa na contagem de hemácias. Os pulmões, você tem inflamações e fibroses. O estômago pode gerar sangramento, vômito, por causa de sangue. Por causa de sangue não, né? Sangue no vômito por causa da radiação. Medula óssea e por aí vai, tá? E o impacto da radiação no organismo, sinais e sintomas, sinais. Náuseas, eritema é vermelhidão na pele. Anorexia, falta de apetite. Diarreia, vômito, fadiga. Tá? Então, isso daí são sinais e sintomas que advêm da exposição da
radiação. Beleza? Então entenda por que a radiação causa mutações genéticas, pessoal. Olha aí por que ela causa mutações genéticas. Porque ela ioniza o material genético, o DNA. Porque ela quebra, ela fragmenta o DNA. E ao fragmentar o DNA, ela gera essa quebra. Ao gerar essa quebra, ela faz com que esse DNA passe a se comportar de maneira errada. Então esse é o problema. Galera, vamos lá para as nossas questõezinhas. Lembra que toda vez que eu faço as questões, eu leio, lhe oriento e lhe dou um tempinho para você me dar a resposta. Vamos lá? Põe a primeira na tela, por favor. Tá aí. Diz assim, ó, as células vivas de um organismo apresentam diferentes sensibilidades às radiações. Acabei de falar para vocês. Indiferente à dose de radiação, assinale a alternativa que apresenta o tamanho de célula mais sensível à irradiação. Quer dizer, qual é a célula, qual é o tipo de célula que é mais sensível à radiação? Nós falamos aqui agora há pouco de alguns. Eu vou voltar só para te mostrar isso aí. Ó. Ó aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Olha o que eu estou mostrando aí, ó. Olha as radiações aí, as mais pesadas, né? A partícula de neutro penetra tudo, depois vem os raios gama. E olha aí alguns efeitos. Olha só. Pronto. Aqui já dá para você ter uma ideia. Então eu vou te dar um minutinho só um, e eu volto na sequência. Até já. Galerinha, muito bem. Cadê o gabarito, hein? Rapaz, o pessoal tá aí, ao ver eu não entendo. O pessoal tá ao vivo, ó. Vamos lá. Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins, Floriano, Jatobá do Piauí, Paulistana, terra querida, São Miguel da Baixa Grande e ninguém responde. Cadê a galera aí desses polos que ninguém tá respondendo? Entendo isso aí. Galera, letra D de dado, glóbulos brancos são os chamados leucócitos, células responsáveis pela defesa do nosso organismo, leucócitos. Então, gente, ó, deixa eu te falar, elas são bem sensíveis, tá? Todos esses caras aí. O processo de interação da radiação com a matéria, que ocorre nas camadas mais internas,
onde a radiação incidente não é espalhada, mas totalmente absorvida, é chamado de quê? Como é o nome desse efeito? Hã? É um nomezinho, tem um nomezinho, efeito, pá, facinho, foto, não sei o quê. Como é que é? 1 minuto só e eu volto. Até já. Voltamos. Tá aqui, ó. Gabarito, galera, letra C. Eu até dei a dicasinha, né? Efeito, foto alguma coisa, fotoelétrico. Efeito fotoelétrico. Esse efeito tem esse nome porque a radiação naquele local específico irradiado, ela não é espalhada. Ela não é uma radiação espalhada, tá? Só isso. Só esse detalhezinho aí. Questão 3. Já está na tela, hein? Então vamos lá. Sobre as exposições às radiações e seus efeitos, assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Escuta. Sobre a exposição às radiações. Quer dizer, eu falei para vocês aqui que o indivíduo, ele fica exposto à radiação até quando ele come uma castanha do Pará. Lembra que eu falei no início? Pois é. 1 minutinho só e eu volto. Até já.
bem. Tá aí, galerinha. Então vamos para cá, hein? Gabarito letra B de bola. Os efeitos da exposição pré-natal são altamente dependentes do período de gestação. Gente, não é aconselhável que uma mulher, não uma mãe não, uma mulher que esteja grávida faça exames que tenha emissão de radiação ionizante. Tá? Então preste atenção no que eu quero dizer. Até pode fazer, como eu falei, analisando-se ali o custo-benefício. Quer dizer, o que pode trazer de benefício? Bom, por que eu estou prescrevendo esse exame? Após estar passando por causa disso, aí sim, que realmente tem que ser feito. Então, gabarito letra B de bola. Por exemplo, entre 0 e 3 semanas, o efeito mais importante é a falha de fixação do embrião. Essa aqui é tranquila, eu vou logo responder de cara para vocês. Os efeitos da exposição à radiação podem ser classificados em função da dose e forma de resposta, como estocásticos e determinísticos. O que quer dizer isso? Efeitos estocásticos, é correto afirmar que, gente, existem dois tipos de efeitos, o estocástico e o determinístico. O estocástico, pessoal, é aquele de natureza probabilística, quer dizer, não dá para eu saber qual vai ser esse efeito, porque ele é dose dependente. Depende da dose absorvida. Outra coisa, a fisiologia muda. Já o determinístico é aquele que se acumula e que a longo prazo a gente sabe que vai ter um problema. Por mais banal que ele possa ser. Porque acumulou o quê? Radiação. Beleza? Aí é outra história. Tranquilo? Então deixa eu passar aqui. Pronto. Vamos para cá agora. A radiação ionizante é a radiação cuja energia é superior à energia de ligação dos elétrons de um átomo com o seu núcleo. Radiações cuja energia é suficiente para arrancar elétrons de seus orbitais. Opa! Energia suficiente para arrancar elétrons dos seus orbitais. O raio-x é um exemplo desse tipo de radiação. O raio-x, tomografia, né? São exemplos. Acelerador linear, né? Que é o de radioterapia. A sinal alternativo que apresenta os efeitos da radiação ionizante no corpo humano após períodos de exposição sucessivos. Períodos de exposição sucessivos. Quer dizer, longos períodos de exposição pode gerar o quê? Presta atenção, não é efeito agudo. É efeitos da radiação ionizante no corpo humano após período de exposições sucessivas. Quer dizer, várias vezes. 1 minuto e eu volto. Até já.
Bem, tá aí, ó. Gabarito letra B de bola, efeitos geneticamente transmissíveis. Ei, professor, por que os efeitos podem ser geneticamente transmissíveis nesse caso? Eu explico. É porque quando você tem uma radiação a longo prazo, e essa radiação, ela atinge as células germinativas, quer dizer, aquelas que formam gametas, aí esse efeito pode ser transmitido sim, se ele atingir as células germinativas. Enquanto atingir as células somáticas, o problema vai ser para você, tá? Para você. Questão de número 6, os raios X, quando atravessam o corpo humano, tem parte de sua energia absorvida pelos tecidos do corpo, levando a efeitos biológicos que são dependentes da dose absorvida. Claro, né? Da taxa de exposição e da forma de exposição. Uma dose absorvida, localizada, de 0,3 Gray, né? Acarreta o quê? Mais ou menos 0,3. É só para ter uma ideia. Um minutinho só e eu volto. Até já. É, 0,3, galera, é uma dose média, vamos dizer assim, né? Que pode causar esterilidade, porém temporária no homem. Temporária. Esterilidade temporária. Questão de número 7. A radiação interage com a matéria devido à exposição da matéria à radiação e isso pode causar modificações nos átomos. Muito bem. Aí ele pede para eu pegar os 4 tipos aqui, somático, hereditário, estocástico, determinístico, e associar a esses 4 tipos diferentes aqui. Cada um tipo de radiação que você tem. Eu vou te dar um minutinho, é fácil, é só associar um ao outro, tá? Um minutinho. Eu vou dar uma dica. Começa pelo hereditário. É mais fácil de você entender. Tá bom? E eu volto já já, um minuto.
Bem, galera, tá aí então, questão de número 7, letra E. Eu disse para você começar com quem mesmo? Com os hereditários, não foi? Muito bem. Então, hereditário é o último, efeitos que ocorrem nos descendentes desse, quer dizer, hereditário saiu de mim e passou para quem? Para os descendentes. Então, tu só poderia ficar em dúvida entre a letra A e a letra X, que são as duas únicas que trazem a letra B, hereditário, lá no último. Beleza? Show. Questão 8. Os efeitos biológicos da radiação podem ser classificados de várias formas, quanto ao tempo de manifestação, quanto ao tipo de célula atingida e quantidade de energia depositada. Assinala a alternativa que corresponde aos efeitos quanto ao tipo de célula atingida pela radiação ionizante. Efeitos. 1 minuto e eu volto. Até já. Beleza, galera. Muito bem. Olha lá o que ele está falando. Assinala alternativa corresponde aos efeitos quanto ao tipo de célula atingida pela radiação ionizante. Tipo de célula. Então, esses efeitos são o quê? Somáticos e genéticos. Deixa eu explicar por quê. Somático será quando as células somáticas forem atingidas. Genéticos serão quando as células germinativas forem atingidas. Então, por isso, somáticos e genéticos. Questão de número 9. Os efeitos biológicos são resultantes das interações das radiações ionizantes com o organismo. Quando a radiação interage com a molécula de água do organismo humano. É por isso, gente, que o micro-ondas faz esse trabalho, né? Ele agita as moléculas de água. Se quebram, formando uma série de produtos danosos ao organismo, como radicais livres e peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada. O evento que é causa da formação dos radicais livres é... Aí é muito fácil. Quebra a água. Quebra a água. Eu vou... Meu Deus do céu. Quebra. Radiólise. Lise quer dizer quebra, rádio, radiação da água. A quebra da molécula de água através da radiação. Radiólise da água, gente. Radiólise da água. É fácil. Não é dificuldade aí. Não é? Dificuldade nenhuma. Muito bem. Vamos para a última de hoje. Segundo descrição da literatura especializada da área de efeitos biológicos das radiações, em um dos estágios de ação das radiações nos seres vivos, ocorrem em cerca de 10 a menos 15 segundos ionizações e excitações dos átomos que constituem as moléculas. Trata-se de que estágio? Trata-se de que estágio? É isso que ele quer saber. Questão de número 10. Eu vou te dar 1 minuto e eu volto. Até já.
Beleza, galerinha? Beleza, tá aí. Sem perda de tempo, ó. Gabarito letra C. Trata-se de um estágio físico. Por que físico? Porque ele atravessa uma barreira física. É um efeito biológico que vai atravessar uma barreira física. Volta para mim aqui, Dornelis, por favor. Queridos, infelizmente o nosso tempo encerrou. Nossa primeira aulinha de hoje, primeira semaninha de aula, tá? Um abraço a todos vocês, espero que você tenha gostado da nossa revisãozinha aí sobre efeitos biológicos da radiação. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Semana que vem, se Deus permitir, nós estaremos juntos mais uma vez. Até lá.